vocês estão? Hoje eu quero falar com a igreja a respeito de música, como nós devemos usar a música. Na verdade, o tema dessa mensagem é usando a música para a adoração de Deus. Eu não nasci num lar cristão, eu não cresci num lar evangélico, eu cresci completamente no mundo, acreditando que existia um Deus acima de todas as coisas, mas os meus desejos, as minhas vontades me comandavam na minha vida. Então, eu cresci com música nos anos 70, anos 80, quem é dessa época consegue se identificar comigo, pelo menos na questão de idade. E naquela época a gente ouvia pop, ouvia MPB, rock, todo tipo de coisa. E os anos passaram e eu aceitei a Cristo nessa igreja há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, junto com, se você achar que eu sou muito velho, mas sou junto com o pastor Max. Então, estou passando um pouco do peso para ele também. Mas nos convertemos e culto para mim naquela época era interessante, que eu sou da época que o pastor Fernando ali em São José pegava o violão e cantava a capela, né, que se diz? E tocava o violão, William, e o fogo descia e cantava, e a gente sentia a presença de Deus naquele local, era tremendo. E os anos foram passando, eu passei em outras duas denominações diferentes e comecei a conviver com outros grupos de cristãos e, ao mesmo tempo, olhando o que estava acontecendo na igreja no Brasil, olhando o que vem acontecendo dentro das igrejas, até mesmo nos Estados Unidos, e eu tenho visto algo que, para mim, e eu tenho base bíblica, e eu estarei apresentando essas bases bíblicas para mostrar a vocês, é algo que tem me preocupado. Eu vejo a igreja caminhando em uma liberalidade, em um liberalismo muito grande, em que somos cristãos, adoramos a Deus no culto, no domingo, mas quando saímos lá fora, é o que está rolando, é aquilo que nós estamos vivendo em questão de ouvir e cantar. Vejo cantores que se dizem gospel, em outras direções, até mesmo cantando músicas que são mundanas. Isso tem me preocupado, e às vezes eu digo isso e trago essa mensagem porque eu sou parte disso, eu sou humano, sou carne também. E muitas vezes, por estar lá fora, pastor Max, eu me sinto, não sei se vocês já viram aquele vídeo que mostra, esse vídeo ele é interessante, que eu já vi ele em duas versões, o homem e a versão mulher. Eles saem para evangelizar, parece ser até mesmo no Nordeste, e o homem, pastor Fernando, com a Bíblia, bate na porta e ele começa a ouvir um forró. Aí ele começa ali, bate na porta, aí ele para, olha para o lado, dá uma paradinha, aí ele começa a ouvir o forró e de repente ele está lá, todo embalado. E eu acabo vendo a minha foto e a foto da igreja de muitos cristãos agindo desse jeito, não consegue traçar uma linha entre ser cristão, adoradores de Deus, e usar aquilo que Deus criou para a adoração do próprio Deus. Então, eu quero trazer nessa manhã, quero trazer para vocês como introdução 2 versículos. Um está em Tiago, capítulo 5, versículo 13. Nós vamos estar manuseando a Bíblia com bastante frequência, mas eu tenho a maioria dos versículos e vão ser projetados aí para vocês. Tiago, capítulo 5, versículo 13, diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. O outro versículo que eu quero trazer para vocês está em um livro antes de Tiago,
que é Hebreus, que diz, Hebreus 13, versículo 15, portanto, ofereçamos, sempre por meio dele a Deus, sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, como eu disse para vocês, hoje eu quero falar com a igreja a respeito de usando a música para a adoração de Deus, para adorar a Deus. Quando nós falamos de adoração, as pessoas têm um entendimento do que é adoração. E se eu perguntasse na igreja, muitas pessoas iriam falar, adoração é este momento em que antes do culto nós fazemos como congregação, cantamos, elevamos as nossas vozes a Deus, adorando-o. E se eu pergunto a uma outra pessoa, ela vai falar, não, adoração é um estilo de vida. É aquilo que eu sou lá fora, usando a minha vida para glorificar a Deus. Então, quando nós queremos definir adoração, é muito complexo. Porque a adoração é tanto uma coisa como a outra. É a minha voz como igreja cantando a Deus, mas também é o meu estilo de vida lá fora que vai glorificar a Deus em tudo que eu fizer. Isso é uma adoração. E nós fomos criados para adorar a Deus. E quando nós falamos de adoração, é interessante que no culto como este, um dos momentos mais atacados no culto é o momento da adoração. É um momento em que as pessoas muitas vezes estão com as suas mentes dispersas. Existe, e eu não estou falando aqui exclusivamente para essa igreja, mas uma vez tenho passado por algumas igrejas, pregado em igrejas, e vejo que no momento da adoração, é como que para algumas pessoas o louvor e a adoração não fazem parte do culto. Estão chegando tarde, a gente entende que existe problema de tráfego, sim, existe a questão de crianças, sim, que algumas mães têm que preparar, arrumar as suas crianças e trazer para o culto. Mas o interessante é que essas mesmas crianças não chegam atrasado na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta e na sexta na escola. Mas chegam atrasado no culto. E não somente, aí eu já ouvi falar, pastor, mas você está sendo duro porque as crianças precisam dormir e o domingo é o dia que nós podemos dormir até mais tarde. Eu concordo, mas esse problema acontece no culto das 4 horas se tivéssemos um. Acontece no culto das 6 também, se tivéssemos um culto. Acontece com muita frequência. Isso é algo que está na igreja, não nessa igreja local, é algo comum. Parece que nós estamos muito dispersos na questão de adorar a Deus. E tendo dito isto, eu não posso deixar de falar e esquecer também a respeito do ministério de louvor e de adoração da igreja. Esse é um dos departamentos, um dos ministérios mais atacados em qualquer igreja que nós visitamos. Sempre há problema. É como se os componentes não tivessem a menor noção do ataque espiritual que elas sofrem. Aparentemente, a gente vê a questão de discussões por coisas simples, querer fazer um solo, igrejas que o microfone de determinadas pessoas tem que ser mais alto. Eu não estou falando aqui, mais uma vez, estou poucos meses de regresso aqui, graças a Deus, não percebo esse tipo de coisa. Acredito que essa nossa igreja tem sabedoria para tratar com essas coisas, porque o que não falta nessa igreja que eu tenho visto é sabedoria, e sabedoria vem do alto. Sabedoria vem de Deus, e a sabedoria ela vem através do anjo da igreja, para edificar, para ensinar a igreja. E eu dou graças a Deus por essa igreja, porque nós vemos essa sabedoria nos pastores dessa igreja, naqueles que têm dirigido a nossa igreja. Então,
a gente vê que existe esse tipo de coisas, e a gente pergunta por que essas coisas acontecem? Por que isso tem acontecido? E a resposta eu dou é porque é uma questão espiritual. A resposta é bíblica. Isso é uma questão espiritual, porque Satanás sempre vai querer fazer confusão no meio da adoração. Satanás sempre vai estar trabalhando para fazer confusão no meio da adoração. Se nós estudarmos um pouquinho de antropologia, nós vamos ver que antropologia, na verdade, é o estudo, a ciência que estuda o homem no seu contexto social. Então, nós vamos aprender que nós, pastor Fernando, a antropologia, a ciência não fala com exatidão quando a música foi inserida no contexto humano, no contexto social, na sociedade. Mas escavações foram feitas e encontram instrumentos, flautas, com aproximadamente 15 mil anos de idade, de acordo com a ciência. Então, dentro da antropologia, nós vemos que em todas as áreas, todos os segmentos sociais, todas as nações, todas as tribos praticamente, elas têm utilizado da música no seu contexto. Ela tem utilizado da música para a adoração de seus deuses, para a plantação, para a guerra, se preparando. Todas as culturas fazem isso, todas as nações, todas as civilizações têm feito isso. E nós nos perguntamos, quando começou a música no meio humano? Nós não sabemos exatamente quando foi criada a música, mas eu quero apresentar para vocês fatos bíblicos, mostrar para vocês que a música vai além do Novo Testamento. A música vai além, Ângelo, da criação do templo de Salomão, da construção. A música vai além de Moisés, do chamado de Abraão, do dilúvio. A música vai além de tudo isso, vai além do jardim do Éden, Moisés. A música, ela foi criada no céu por Deus. É isso que a Bíblia me mostra. A música foi criada no céu por Deus. Deus criou Lúcifer, que naquele momento era conhecido como a estrela da manhã. E Lúcifer, nós entendemos que ele era um regente do louvor, da adoração a Deus. A Bíblia nos deixa entender, qualquer teólogo, qualquer erudito da Bíblia, nos apresenta Lúcifer como um querubim ungido por Deus para a adoração de Deus. E era este ser perfeito que Deus criou para a adoração. A Bíblia é clara em dizer também, pastor Max, que no dia que Lúcifer foi criado, também foram criados os instrumentos. E nós podemos ver isso em Ezequiel capítulo 28, versículo 13 a 15, eu creio que nós vamos ter a projeção no telão, que diz o seguinte: estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti, falando de Lúcifer, se faziam os teus tambores e os teus pífaros, harpas. No dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras no teu caminho, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Lúcifer foi criado e a ele foi dada uma posição de honra no céu. Grande honra, ele era muito honrado, dirigindo, fazendo a adoração de Deus. Ele foi um ser perfeito em todos os seus caminhos, mas a Bíblia diz que ele pecou contra Deus, ele quis ser igual a Deus. Voltando a Ezequiel capítulo 28,
Versículo 15 diz: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Versículo 17: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplassem. E nós, se olharmos Isaías, capítulo 14, versículo 12 a 15, essa passagem confirma o que diz Ezequiel. Diz versículo 12: como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Eu imagino que Lúcifer, pastor Márcio, era um ser perfeito, como a Bíblia diz. Eu imagino que Lúcifer tinha uma voz perfeita para cantar. Era dotado de talentos para cantar como nenhum de nós cantamos. Se nós pensamos que cantamos bem, imagine Lúcifer. Eu creio que Lúcifer era dotado de talentos para tocar instrumentos, porque no dia que ele foi criado, esses instrumentos foram criados. Se nós pensamos que temos talentos para tocar, imagine Lúcifer tocando instrumentos. Imagine um coro de anjos cantando no céu, sendo regidos naquele momento então por Lúcifer. Imagine a adoração de Deus, dos anjos, que hoje continuam no céu, adorando esse Deus, cantando louvores. Imagine a beleza que nós vamos contemplar um dia quando chegarmos lá. A Bíblia nos mostra, diz no livro de Apocalipse, que um dia vamos estar todos ali, todas as nações, todas as tribos, todas as raças, um dia adorando o nosso Deus. Eu me lembro há alguns anos, que pela misericórdia de Deus, eu digo isso pela misericórdia, porque Deus não me disse, meu filho vai cantar, Ele falou, meu filho vai pregar. Mas pela misericórdia eu participei de alguns corais, alguns finais de ano cantando, tentando o meu melhor. Em algumas cantatas, pastor Max, nós cantamos Aleluia, de Handel. E também conhecido como Messias, essa música. E só de cantar, ou ouvir cantando, eu me emocionava, de imaginar como era o céu, como poderia ser o louvor e a adoração de Deus no céu. Eu acho que essa música nos remete, nos dá uma pequena janela daquilo que é a adoração de Deus no céu. Eu trago para vocês um vídeo rápido para que vocês possam prestar atenção nesse vídeo a respeito de Handel, Aleluia de Handel. Eu gostaria que vocês pudessem prestar atenção por alguns minutos neste vídeo, por favor.
Eu fui estudar um pouquinho a respeito da composição dessa música. Handel, em 1741, quando ele compôs essa música, ele estava passando por alguns problemas, entre eles, problema financeiro. A história diz que ele entrou para os seus aposentos e ali ele se fechou por 24 dias. E não dormia e não comia. Durante 24 dias, os seus serventes levavam para ele comida, colocavam para que ele comesse, mais tarde voltavam. Os pratos, o prato estava intocado. E muitas vezes os seus serventes encontravam ele de joelhos chorando. E quando ele terminou essa composição, ele chegou para um de seus serventes e disse que é como se ele tivesse visto o céu aberto, o trono de Deus e os anjos em volta do trono. E hoje, alguns séculos depois, nós estamos vendo a maravilha e a beleza dessa composição. Para mim, é a melhor figura em termos de adoração que eu posso contemplar no céu. Eu sei que vai ser muito maior e melhor do que isso, mas em pequenos conhecimentos humanos que temos, para mim esse é o melhor retrato. A minha conclusão que eu chego sobre música, vendo as evidências bíblicas, é que a música foi criada no céu por Deus. E quando eu vejo que a música foi criada no céu por Deus, ela tinha uma finalidade espiritual para a adoração do nosso Deus. Eu vejo que essa música foi criada com essa finalidade espiritual, uma finalidade divina exclusivamente para a adoração de Deus. A música não foi criada para servir propósitos humanos. A música não foi criada para servir os nossos prazeres. Como eu disse antes, Deus criou Lúcifer, a estrela da manhã, colocou como regente da adoração de louvor no céu, e este ser perfeito pecou contra Deus porque permitiu que o seu coração fosse tomado por orgulho, e por causa disso, ele foi enviado, ele foi retirado do Monte Santo de Deus. E a Bíblia diz que 1/3 dos anjos o acompanhou. E ele foi banido, enviado, lançado sobre a terra. E esse Lúcifer, então, ele passou a ser conhecido não mais como Lúcifer, estrela da manhã, mas Satanás, que é adversário. E desde então ele tem trabalhado com toda a força que ele tem para nos destruir. Nós que somos o foco do amor de Deus. Ele tem tentado trabalhar para roubar a nossa adoração, a nossa atenção, e muitas vezes nós não prestamos atenção nisto. Nós que fomos criados por Deus para adorá-lo, é isso que Rick Warren escreve no seu livro. Nós fomos criados para adorar a Deus, e toda vez que o nosso foco é desviado dessa adoração para outra coisa qualquer, eu acredito que nós estamos em rebeldia contra esse Deus. Então eu vejo esse Satanás agora tentando destruir o homem, atacar o homem para que o homem viva em rebeldia contra Deus. Então ele traça o seu plano maligno. Ele traça o seu plano maligno de destruição. E nós vemos isso em Gênesis. Quando Deus criou o homem, criou o Éden, colocou Adão e Eva ali, primeiro ele tenta Eva para que Eva peque contra Deus, e Eva leva junto com ela Adão. Logo em seguida eles têm filhos, e a Bíblia nos fala que Adão e Eva teve vários filhos e filhas, mas a história contada a respeito de Caim e Abel
E Satanás entra no coração de Abel e faz com que, de Caim, faz com que Caim mate o seu irmão Abel. Deus o bane da presença da sua família. E daí nós seguimos a história e vemos um outro filho de Adão chamado Sete, o outro filho de Adão e Eva chamado Sete, e nós vemos 2 genealogias a partir daí então. Nós vemos a genealogia de Sete, que através dele nós vemos que pela primeira vez ali na frente o nome de Deus foi conclamado, começa a oração a Deus. Nós vemos ali mais tarde que essa genealogia passou o dilúvio através de Noé. Depois vemos o chamado de Abraão, o pastor Fernando pregou hoje sobre Abraão. Mais tarde nós vemos ali Moisés, depois Davi, depois Jesus, que foi o Salvador do mundo. Mas do outro lado, nessa genealogia de Caim, nós só vemos pecado. E foi justamente nessa genealogia em que nós vemos falar pela primeira vez de instrumentos musicais. Quero que vocês vão comigo para Gênesis capítulo 4, por favor. Versículo 16 a 21, nós vamos ter esta passagem projetada no telão. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho, Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael, e Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E Lameque, tomou Lameque para si 2 mulheres, começa a bigamia nessa genealogia. O nome de uma era Ada, e o nome da outra era Zilá. E Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome de seu irmão era Jubal, esse foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. Eu pergunto, por que Satanás entra nessa genealogia e começa instrumentos nessa genealogia? Para adoração de Deus? Não. Não creio que foi para adoração de Deus, eu creio que foi para adoração da própria criatura ao invés do Criador. Eu creio que foi para que o homem adorasse as plantações, adorasse os seus deuses, mas não a Deus. Porque Satanás, quando então Lúcifer tinha toda a adoração de Deus nas suas mãos, mas ele pecou, eu creio que agora ele está querendo mostrar a Deus, eu destruirei a sua criação, o homem que é foco do seu amor, eu conduzirei a adoração dele a outras coisas qualquer. Eu creio que é dessa forma, eu vejo dessa forma. E nós vemos aqui que o homem passa a adorar as coisas mais do que a criação, mais do que o Criador. Talvez para atrair a chuva, talvez para adorar os seus deuses, para se prepararem para a guerra, ou até mesmo para os seus próprios entretenimentos. E tudo isso, pastor Max, em completa rebeldia a Deus. Satanás tem nos feito oferecer o que é devido somente a Deus, nós temos oferecido a nossos próprios desejos, ao nosso próprio entretenimento, nós temos jogado pérolas a porcos. Eu não sei quanto a vocês, mas eu vejo que em vários momentos da minha vida eu lancei pérolas a porcos. Eu vejo que eu preciso transformar a minha adoração, o foco da minha adoração, cada vez mais e mais a esse Deus Criador de todas as coisas. A Bíblia me mostra desta forma. E os momentos que eu passei em vão, ouvindo, ou cantando, ou fazendo, foram todos momentos de letras e músicas que hoje são vazias.
Tudo isso não passa de pérolas lançadas a porcos. E se não traz honra a Deus, é desobediência contra Deus. Eu acho, pastor Suário, que nós precisamos ter mais cuidado com aquilo que nós ouvimos lá fora. Porque entra no nosso coração. O que entra na nossa cabeça é como um computador, não sai, vai ficar registrado ali. Como eu gostaria de tantas coisas que entraram, que estão na minha mente, que fossem retirados automaticamente, mas entrou. É só pela misericórdia de Deus que nós temos que bloquear isso para viver uma vida santa. E às vezes nós estamos aos poucos buscando o passado. Eu vejo que perdi tempo. Você pode até dizer, pastor William, você é um pouco radical. Não, não sou radical. Eu tenho evidências bíblicas para isso. Eu gostaria de concluir essa mensagem trazendo para vocês um testemunho, uma história verídica. Isso aconteceu aqui na cidade de São Francisco. Existia um ministro de louvor. Este homem era dotado de uma especialidade muito grande de tocar instrumentos, órgão, teclado, piano. Era um excelente instrumentista. E ele era ministro de louvor em uma igreja como a nossa. E por causa dessa especialidade dele, ele começou a fazer bicos, deixa eu usar esse termo, nas noites de São Francisco, tocando em bares, em clubes noturnos. No domingo pela manhã, adorando a Deus. No final de semana, nas noites, nos bares, ele estava entretenendo pessoas. Ele estava dividido entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. E possivelmente até se justificava na sua mente porque ele precisava de dinheiro adicional nas suas finanças. Mas ele não tinha noção do que Satanás estava fazendo na sua cabeça e no seu coração. E mais tarde, com o passar dos anos, este homem percebeu quão hipócrita ele estava sendo, mas o seu coração já estava tomado pelo profano. Então ele se afastou da igreja e se dedicou somente a essa vida. Este homem que eu estou falando, este ministro de louvor, em 1966, ele fundou a igreja Adoradores de Satã. Eu estou falando de Anton LaVey. Hoje essa igreja tem milhares de adoradores por todo o mundo. Essa igreja, liderada pela filha de Anton LaVey, está em Nova York, a sede. Mas a história conta que este homem morreu em 1997. E no seu leito de morte, as últimas palavras que ele diz foi: quão grande erro. Se ele disse essas palavras, pastor Marcos, em arrependimento, eu não sei. É possível que ele tenha dito essas palavras quando ele estava adentrando as portas do inferno. Quão grande erro ele fez. E tudo começou simplesmente quando ele ficou dividido entre o santo e o profano. O meu objetivo nesta manhã é trazer para a igreja a seriedade dos ataques de Satanás contra nós. Satanás não brinca. Satanás não perde tempo. E ele vai fazer tudo, até mesmo usando coisas que você pensa, isso não é pecado, isso não faz mal.
cuidado, cuidado, porque ele pode nos derrubar e ele vai fazer isto lentamente. Ele tem muito tempo para fazer isso. E o nosso tempo é curto. Nós somos como um sopro. E sem perceber, estamos fechando os olhos e não sabemos. Muitas pessoas não sabem onde vai passar a eternidade. Eu quero que você, neste momento, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Estarei encerrando essa mensagem. Se puder, o grupo de louvor me ajudar. Eu não vou trazer um apelo neste momento de aceitar a Cristo, mas se você não tem Jesus como seu Salvador, este é o momento. Entregue o seu coração a Ele. Mas eu trago essas palavras para a igreja, para nós que já temos muitos anos assentado nos bancos, até mesmo cantando, que sem perceber nós desviamos o foco da nossa adoração, quando lá fora nós deveríamos estar adorando a Deus, estamos ouvindo coisas que não deveríamos ouvir. Eu oro nesta manhã, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito venha e traga sobre a Tua igreja convicção. Que a Tua igreja possa refletir nessas palavras. Não somente essa igreja aqui, mas aqueles que estão me ouvindo, Senhor, nas redes sociais, aonde essa mensagem chegar, que o Senhor traga convicção nos corações. Eu oro, Senhor, para que haja santidade no meio do povo, e que a música, Senhor, seja usado pelo propósito pelo qual nós vemos que foi feito na Bíblia, para a adoração do Teu santo nome. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé, queridos. Obrigado, pastor William, por essa mensagem profunda e prática. Nós que passamos essa semana de oração, eu me recordo que quando os discípulos de Jesus, 3 deles, Pedro, Tiago e João, tiveram um momento tremendo lá no monte com Jesus. Quando eles desceram, a primeira coisa que eles enfrentaram era um demônio, um menino endemoniado. Eu falo isso porque às vezes a gente sai de uma semana de oração tremenda e a gente vai enfrentar várias coisas na nossa vida. Se a gente não for se a gente não for cuidadoso, a gente pode perder aquela bênção que nós recebemos. E eu creio que o pastor William, de uma forma muito linda, mostrou como exemplo da música. Mas isso pode acontecer com outras áreas da nossa vida, da gente pegar o que é de Deus e deixar Satanás misturar, e aquilo que é de Deus começa a se tornar, ou para nós, ou pior ainda, contra coisas de Deus. E eu fico muito contente com essa mensagem, porque mostra a importância da música. Eu quero falar com muito carinho, e eu não estou querendo menosprezar nenhuma igreja, de jeito nenhum. A nossa igreja também tem falhas, e eu espero que a gente possa corrigi-las. Mas esse dia meu coração ficou muito triste, essa semana, ou a semana passada, uma semana dessa aí. Eu e minha esposa estávamos sentados na sala e uma determinada pessoa postou uma atividade numa igreja aqui da Bay Area. E eles estavam cantando, e eu conheço o templo, que eu já estive lá. E eu não sei se era um sertanejo ou um forró evangélico ou cristão, mas não era pela música, era a forma que estava sendo tocada, dentro de um santuário. E as pessoas dançando, pulando. E o meu coração ficou muito triste, porque embora a música talvez até mesmo tivesse uma letra cristã, a forma que estava sendo tocada não era para adoração a Deus. E por isso que eu levo muito a sério o louvor e a adoração. Eu não gosto desse título de louvorzão. Eu não gosto disso. O louvor é um só, e sempre tem que ser para a honra e glória de Deus. Eu não estou dizendo que a gente tem que só ouvir música evangélica, embora eu penso que é a melhor.
Mas tem músicas que não são cristãs, mas que elevam-nos a Deus, ministram o nosso coração, porque nos levam mais perto de Deus. E eu queria que você guardasse o que o Espírito Santo falou conosco hoje, que todo o nosso ser deve ser para a honra e para a glória de Deus, e entender que nós temos um adversário, Satanás, que fará tudo para roubar essa adoração de Deus. Vamos cantar esse cântico, lugares altos, e vamos fazer desse cântico a nossa adoração a Deus em conclusão do nosso culto essa manhã. Lidere-nos, por favor. Tens minha vida como altar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. A nossa oração, guarda o nosso coração, Senhor. Guarda o meu coração, teu jardim particular, vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Vem e toma o teu lugar, Senhor. Faça essa sua oração. E toma o teu, Toma o teu lugar na nossa vida. Toma o teu lugar na nossa igreja, Senhor. tens minha vida como altar, Tudo que nós fazemos é para ti, Senhor. um trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o nosso coração, Senhor. É a nossa oração nessa tarde, Senhor. Guarda o meu coração, teu jardim particular, vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim tu habitas em mim. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, Mas mesmo assim, habitas em mim. Eu sinto de fazer uma oração pelos nossos músicos, porque esses homens de Deus, alguns deles são profissionais e que vivem da música, e eu amo esses músicos, e a gente tem que orar por eles, porque não significa que eles só podem tocar na igreja, assim como o mecânico não só conserta carro de crente, aquele que